Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos o porquê do oitavo mandamento não ser o que você pode estar pensando. É muito mais do que não furtarás. Falaremos também sobre os deuses egípcios que o Criador atacou, além da Sefiró Binah. Falaremos de Saturno, entre vários outros assuntos. Meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Continuando o assunto sobre os deuses que o Criador atacou. 7. Deus egípcio das tempestades e da desordem. Interessante essa desordem, porque muitas organizações secretas têm a questão da ordem através do caos. Em realidade, muitas pessoas entendem que ali no Gênesis a Terra ela foi formada sem forma e vazia. Na verdade, a tradução melhor seria tornou-se sem forma e vazia, porque vemos em Isaías que o Criador não criou a Terra sem forma, sem habitantes nem nada. Mas enfim. Peste egípcia, gafanhotos enviados do céu. Mesmo assim, Faraó não quis ouvir a mensagem do Senhor. Ainda assim, ele confia em seus próprios deuses e deuses egípcios. A oitava praga emitida pelo Senhor tinha um propósito ainda maior que todas as outras. Era para ser sentida para que o faraó contasse até mesmo a seus filhos e aos filhos dos seus filhos as coisas poderosas do Senhor, ensinando assim até mesmo às gerações futuras o poder da forte mão de Deus sobre todos os outros deuses e deuses egípcios. Moisés e Arão abordaram o faraó com o mesmo pedido: deixe-me o povo ir para que me sirva, e proferiram o julgamento dos gafanhotos se não for atendido. Esta é a segunda onda de destruição que se segue ao granizo, e quaisquer colheitas que tenham ficado intactas após aquela exibição foram agora completamente consumidas pelos enxames de gafanhotos que foram libertados do céu. Essa maravilha definitivamente afetou sua fonte de vida. Ao atingi-los no seu abastecimento alimentar, o Lorde mostrou a possibilidade de morte iminente se uma mudança de opinião não ocorresse. Mesmo assim, o faraó não quis ouvir. O Senhor, que apareceu como Lorde. Mas enfim, a hierarquia seria de tronos, que seria a tribo de Judá. E é interessante porque não só aqui temos as questões dos gafanhotos, mas temos lá em Apocalipse. Além disso, a Sefiró seria Binah. Binah significa entendimento em hebraico e estaria associado à dimensão Saturno. E hoje, nós, graças ao Criador, estamos aqui nessa vida, porque essa vida, por incrível que pareça, é um presente. Por incrível que pareça, eu e você podemos ter pedido para estar aqui hoje como humanos, porque foi uma forma de dizer qual caminho nós vamos escolher, o caminho de Deus ou o caminho de Satanás. E isso é proporcionado por Cristo. Então, a dimensão dele, ser Saturno, é muito interessante porque muitas questões estão ligadas a Saturno e ele tinha uma forte influência no mundo antigo. O oitavo mandamento é não furtarás. E, além disso, cair no oitavo, porque o oitavo tem o significado de infinito. Além, por exemplo, Davi, ele prefigura o Messias, ele foi o oitavo filho. Mas voltando, o mandamento seria não furtarás. Então, seria que você não pode tomar aquilo que não é seu, aquilo que não é dado para você. E, obviamente, não furtar aquilo que é da sua família. Eu poderia expandir um pouco isso e dizer que Satanás ele furtou a Asherá, ele furtou a mulher de seu pai. E em Provérbios 11, versículo 1, temos: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso seria desrespeito aos negócios, ou seja, você não pode não vender para uma pessoa mais caro, você não deve fazer isso, e vender para outra mais barato sem motivo, sem que o produto esteja em promoção, ou então basicamente
você também não pode deixar de pagar um funcionário e reter aquele dinheiro. Isso faz o nosso sistema econômico, na verdade. Por isso que o nosso sistema econômico é uma abominação. Porque o pessoal, às vezes, retém o dinheiro em um local que não deveria. Por exemplo, o governo ele reclama ali do pessoal que gera emprego, que seriam os empresários. Mas aí, o pessoal diz assim, o capitalismo é mau e o empresário é mau, quando na realidade o maior capitalista dessa história toda é o governo, porque o governo ele pega muito mais dinheiro que o empresário. E não que o dinheiro seja algo negativo, mas eles têm essa questão de furtar o nosso dinheiro de uma forma indireta, que seja por impostos. E a inflação, ela é um reflexo da desonestidade, né, dos políticos, os administradores do dinheiro, por causa que eles ficam imprimindo dinheiro e fazendo com que a economia deixe os preços cada vez mais caros. Então eu lembro que quando eu era pequeno, passava um caminhão de churros na frente da minha casa. E aí eu pegava e ia lá comprar, e o churros era 50 centavos. Eu queria saber o que você compra hoje em dia com 50 centavos. Então, o que houve desde que eu nasci? Houve uma inflação. Significa que o valor, na época que eu nasci, não é o mesmo valor das coisas hoje em dia. E o dinheiro, ele está muito ligado à energia, e Satanás ele comercializou o fruto do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Algumas coisas que eu tô falando a respeito nós já estamos acostumados, como por exemplo, quando você vai comprar uma passagem de avião em cima da hora, o valor é maior. Então você poderia pensar, não, é justo, porque eu tô pagando a passagem de avião em cima da hora. Mas olha só, balança enganosa. Por que é uma balança enganosa? A passagem ser esse preço. Porque, por exemplo, digamos que eu vou pedir um Uber e é o mesmo valor que eu vou percorrer que você, mas aí eu falo assim pro Uber, é que eu tô atrasado, e aí o Uber vai me cobrar mais caro. Eu sei que, tipo, altera-se o valor, mas a realidade é que não é pra alterar o valor. Por que, por exemplo, o dólar ele sempre continua ali e o pessoal tem as suas moedas desvalorizadas dos outros países? Porque, em realidade, nos Estados Unidos, por mais que ele tenha vários problemas, você tem segurança jurídica. Então significa o quê? Que, por exemplo, no Brasil, uma pessoa pode te processar do nada, e mesmo que você esteja coberto da lei judiciária, né, da lei do Brasil, você acaba se ferrando e você tem que pagar o processo que a pessoa te fez, a depender do juiz. Então, isso é uma abominação. Então, não era para ter 2 pesos e 2 medidas. Era para ser sempre, aqui como diz o provérbio, era para ser uma balança justa. Mas é uma balança enganosa que nós temos. Por que se reclama tanto dos empresários, tipo, com muito dinheiro e tal, e não se reclama dos políticos que estão com aquele dinheiro que é furtado de nós? Então, eu acho muito interessante colocar essas questões aqui para vocês, que por mais que seja uma coisa básica, pelo menos ao meu ver, eu acho que é uma visão que tem pessoas que ainda não absorveram esse tipo de conteúdo. E existe também o ladrão em segredo e o ladrão direto, digamos assim. O ladrão direto seria o cara que rouba a mão armada a pessoa, rouba ali na cara dela. O ladrão em segredo seria a pessoa que furta. E, por exemplo, é comparado à volta de Jesus como um ladrão que furta. Ou seja, tipo, se você estivesse preparado para a volta de Jesus, você soubesse o dia, você poderia ficar pecando sua vida inteira e, olha só, Jesus vai voltar nessa data aqui específica, então vou avisar que meus descendentes aí, sei lá, meus descendentes eles fazem as coisas certas naquele último dia. Então
a questão de nós não termos a memória da nossa pré-existência e também da questão de nós não sabermos quando o Filho do Homem vai voltar, faz com que seja basicamente um teste mais sincero, que a gente sirva ao Criador de coração. Se você quer, você vai servir. E por incrível que pareça, tem vezes que você servir a Deus significa negar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E algumas vezes você vai servir a Deus e as pessoas ao seu redor, por incrível que pareça, vão achar aquilo errado. Então, voltando a falar sobre essa questão do ladrão, teria o ladrão que ele rouba em segredo. Então, Judas, ele queria, digamos assim, pegar aquele dinheiro que o pessoal estava doando e tal, e basicamente ficar com aquele dinheiro. Então, enquanto ninguém via. Mas esse tipo de roubo assim do Judas seria o que nós falamos, né? O roubo em segredo. Mas tem alguns que a pessoa ela só não faz por causa que ela não tem oportunidade. E mesmo que ela só tenha pensado, já é roubo, né? E voltando a falar aqui do assunto, né? O imposto ele seria roubo. Uma coisa é você doar de livre e espontânea vontade. Outra coisa é esse dinheiro ser arrancado de você, ele ser dito que vai ser usado para uma coisa e ser usado para outra coisa. E também temos o caso de ladrões de pessoas, né, o sequestro. Êxodo 21, versículo 16 a 17. Quem raptar um homem, o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar seu pai, sua mãe, ou sua mãe, certamente morrerá. E aqui no final, inclusive, tem essa conexão com o mandamento, honrar pai e mãe. Inclusive, estão colocando um outro complemento aqui do honrar pai e mãe. Sirac 3, versículos de 12 a 13. Meu filho, ajude seu pai na velhice e não entristeça enquanto ele viver. Mesmo que sua mente falhe, seja paciente com ele, porque você tem todas as suas faculdades, não despreze. Então, basicamente, eu acabei esquecendo no vídeo do honrar pai e mãe de colocar essa questão. Então, às vezes a pessoa vai ter que cuidar ali dos pais, os pais eles já estão com a cabeça funcionando de uma outra forma, e mesmo assim você precisa ser paciente com eles, porque Deus é muito paciente e nós devemos nos tornar a nossa melhor versão. Nós devemos dar o nosso melhor, e você ser paciente com eles faz parte. Mesmo que você esteja com as faculdades da mente, né? No caso, quando você é mais jovem, você tem mais força, você é tudo diferente, né? E à medida que você vai envelhecendo, isso vai mudando. Então diz aqui, ó, não despreze. Que algumas pessoas às vezes acabam tratando os pais mal na velhice. E não é para nós fazermos isso. A esfera da Cabala seria a Binah, como eu já disse, ela é o entendimento. Representa a compreensão e a reverência ao sagrado. A oitava praga seria dos gafanhotos, que seria a entidade do 7, como eu já citei. E teria a ver com a desordem. Então, essa praga ela representa a perda de colheitas e bens, refletindo a consequência do roubo. E ela tinha um propósito ainda maior que as outras, para que o faraó ele contasse até mesmo aos filhos dos seus filhos. Então, para que o nome do Elohim de Israel se espalhasse. E a misericórdia ele exerceu na Sefiró passada, na praga passada. Então, como os egípcios não libertaram ali os israelitas, à força, digamos assim, o faraó não fez isso, mesmo assim. Então, veio essa praga. E esses gafanhotos, eles viriam desde a região celeste. Então, provavelmente tinham questões fortes. E 7
ele é entendido como um deus das profundezas. E claro, como nós citamos, temos paralelos com o livro de Apocalipse, em que essas entidades que na verdade são libertadas, e aqui nos egípcios nós vemos que na verdade são só gafanhotos, mas ali em Apocalipse nós vemos que já se trata de outra coisa. Mas tem um paralelo interessante. O que acontece no Apocalipse seria basicamente o que aconteceu aqui com os egípcios, mas de forma macro. Sem falar que nós temos o 10 resumido em 7. Então você vai ver muitos padrões na Bíblia do 7, do 10 e do 12. E algumas vezes você vai ter que resumir o 12 no 10 ou então o 10 no 7. Por incrível que pareça, tem essa questão. Porque o 7 ele é uma completude também, né? E esses gafanhotos eles viriam do submundo, né? E teriam a ver ali no Apocalipse com os demônios. E aqui na questão do faraó, né, que estava atormentando, viriam dos céus. O símbolo da maçonaria ele também poderia ser entendido como o símbolo de Saturno. Claro que você tem muitas questões nesse símbolo aqui da maçonaria, mas também seria uma forma de entendê-lo. O símbolo sigilo de Saturno também poderia ser interpretado como o Ayen sobreposto. Lembrando que é o que Deus fala. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Assim como se você deitar a cabala, você pode ter esse padrão aqui, até com as letras que nós usamos hoje em dia. E você vê um padrão aqui de Saturno e as outras formas que ele pode assumir, porque Saturno ele seria um dos principais geradores dessa realidade que nós temos aqui. Existem até outras questões ali para as outras dimensões, os outros planetas. Basicamente esses 3 estariam separados porque seriam os céus dos céus. E então, essa nossa dimensão, ela tem essa forte questão até com Saturno, até porque Nikola Tesla, quando ele mandava frequência, só ia até Saturno. Então mostra que essas 3 últimas, elas são separadas, são Kadosh, santas, 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 né? E também tem outros padrões aqui que eu coloquei, novamente, peço perdão aqui que a qualidade da imagem não é 100%, mas basicamente o símbolo do Ayen, o sigilo de Saturno, a questão da interligação dos dois, o símbolo também que lembra a maçonaria, que é o sigilo, né? E outras questões que você poderia fazer uma numerologia também, utilizando as letras que nós utilizamos hoje em dia, né, do Ayen, e aí você teria uma gematria para isso. E seguindo a parte da mitologia comparada, o livro de Lucas, Luke, é o livro do leão, Léo. Luke é latim para Lucius, que significa luz, e a casa da luz é Léo, o leão. Os leões são usados em todo o mundo para simbolizar o sol e seus raios, coroa, lembrando o rosto amarelo do leão e a sua juba esvoaçante. Cristo é muitas vezes referido como o leão da Judéia, designada. Na Irlanda Celta, o nome Léo era o nome Luke, outro herói solar e místico. No país de Galais era Liu, para os romanos Lugus, para os sumérios Lugal. Na iconografia cristã temos um dos evangelistas representado por um leão. No presépio colocamos 4 animais em volta do berço do filho rei, Sol. Novamente, estou apresentando aqui
a questão desse livro aqui do Dilux, mas eu não recomendo. Eu acredito que eu estou sintetizando a melhor parte aqui do livro para vocês, mas eu tenho a visão diferente dos gnósticos. Os gnósticos, os hiperbóreos desse livro, que eles leem esse livro aqui, eles pegam e falam, tá vendo? Então significa que se existe um padrão entre Jesus e o Sol, significa que o conto de Jesus na verdade diz respeito ao Sol. Na realidade, em primeiro lugar que se existe um padrão de Jesus e o Sol, torna a história de Jesus ainda mais linda. Na verdade, torna ainda mais verdadeira. E tem essa questão do Sol, gente, Jesus nasceu em setembro. E, enfim, ele nasceu em um dia aí que caíram torres, digamos assim. Mas eu apresento aqui para vocês porque tem determinados padrões e tem uma mitologia comparada, e não é para dizer que as outras mitologias, elas, na verdade, são a verdade, mas que as outras mitologias, elas têm a verdade que nós temos, mas ela é colocada de uma outra forma para basicamente manipular os sujeitos que acreditam naquilo. Então, por exemplo, digamos que falem assim, então esse tal Jesus, ele não existe e tal, e quando você vai ver, a pessoa está delegando energia para um ser maligno, né? Sempre a mesma história. Voltando, um deles também é um leão, se referindo aos animais em volta do berço. Os cristãos provavelmente acreditam que haver um leão, ele faz uma brincadeirinha sem graça. E aí representaria o verão, o Lúcius, né? Até o Lucas, que também tem essa questão ligada com o leão. Saturno, ele seria como um roteador. Todo esse sistema que nós temos, eles são como resistores e eles formam a realidade. E aí você teria um anagrama também, né? Você vê aqui que o Sol, ele poderia ser similar, né, a Saturno. Tem aquela imagem que eu apresentei no vídeo passado, que é um formato aqui que o Sol fica, mas o Sol ele é plasma, então é uma questão ainda mais complexa. E a mônada, né, que é o que o pessoal fica falando na sabedoria hiperbórea. E aí você teria o Solar System, que poderia ser um anagrama para Solar System, sistema da mônada ou alma solar. E basicamente essa questão do Ra teria ligação ali com o deus Ra do Egito. E o pessoal às vezes associa o deus do Egito ali com a questão do Sol, mas no passado eles entendiam Saturno como um outro Sol, por causa que os planetas eles eram muito mais próximos e eram vistos até a olho nu. Então diz respeito a outras coisas. Então os anéis de Saturno eles são transmissores e eles teriam informação. E é por isso que ele seria similar a um código de barra. E aqui é onde que o tempo e o espaço seria processado em informação. O Φ o símbolo do Φ, que seria da Golden Ratio, né? Viria de Fibonacci e estaria ligado com a espiral. E a palavra espiral também teria essa questão assim, spin out, girar tudo. E tudo no universo está em movimento. É por isso que Aristóteles, né, dizia que o Criador ele seria o ato puro, aquele único que saiu da inércia, porque atrás de tudo nós temos energia. Essa vibração ela vem de alguma energia. Então, se você, por exemplo, pensa em qualquer tipo de energia, ela vai precisar de um antecessor. Então, alguma hora você vai precisar de alguém que seja poderoso o suficiente para gerar a energia do universo. E esse alguém é aquele que fez com que tudo isso ocorresse, porque dentro do corpo dele ele fez tudo o que nós conhecemos, que é o Criador, né, de tudo que há. E Ahra também tem essa questão assim,
618, que também tem uma ligação ali com mandamentos, que eu vou mostrar no final dessa série, que tem essa gemátria, né? Yahuwah. Lembraria outras questões aqui, a cruz, o símbolo de Saturno, porque nós vivemos na Matrix de Saturno, digamos assim. E esse aqui é o símbolo de Saturno, esse aqui é o símbolo da cruz, e esse aqui é a Sine Wave que eu já apresentei no outro vídeo, né, a onda do pecado, por causa que sim é pecado em inglês. E por que essa onda senoide? Porque nós nascemos nessa realidade que é um teste, que é para apagar, né, aquele pecado, né, que nós fizemos na pré-existência. Mas na verdade no sistema religioso eu aprendi que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, né? Mas ali em Romanos tá dito que todo mundo pecou. Então, Adão e Eva, eles são um símbolo ou eles são literais? Eles são literais e também podem ser um símbolo. Eu não sei porque tem que ter um escarcéu todo, porque Jesus tem essas interligações com o Sol e ele seria o Sol. Então o pessoal confunde tudo. E a mesma coisa Adão e Eva. Adão significa a humanidade, Eva, a mãe de todos os viventes. Então você tem uma representação ali de nós na nossa pré-existência, o homem não protegendo o templo, não protegendo sua amada, que é a mulher, a Eva, e da Eva se deitando com o adversário. E basicamente, abordando outro assunto, essa aqui é a Kirlian Frequency, que mostra que nós temos basicamente um corpo astral. E esse corpo astral, né, esse corpo, essa palavra é interessante, astral, né, o nosso corpo de astro, ele é basicamente uma coisa assim que tem muitas coisas na ciência que ela não pode basicamente dar a mesma importância quanto a importância para as bolas, porque para as bolas eles vão falar que existem seres aqui nas bolas e que eles vão vir aqui nos ajudar, né? Mas aí outras questões como provar que os seres humanos têm alma já é uma coisa que não é tão divulgada. Uma coisa interessante aqui que tem essas bonecas russas, né? Que tem uma dentro da outra. E basicamente você tem o seu espírito diluído. A sua alma, ela tá lá nos céus com o Criador, né? No firmamento. E você tá diante dele no trono. E você tá vivendo aqui um sonho. Quando eu falo assim, né? Que o Adão dormiu, a gente também entende como essa vida aqui que nós estamos. Até tem uma questão ali que dá pra fazer uma mitologia comparada com Odin. Que Odin é pregado ali na árvore, né? E você teria essas bonecas russas também aludindo para o infinito e também para os multiversos, né? Que seria basicamente também a Taurus se repetindo dentro de si mesma, da energia positiva e energia negativa. E esse aqui é o processo de cristalização da luz ou do sangue, que ele é similar ao zodíaco. Lembrando que nós estamos em um corpo com água e Jesus é a luz. E nosso corpo, né, o corpo dos seres espirituais, é feito de luz. E basicamente essa luz ela se move devagar na água. E aqui nós somos feitos de 70% água. Nós somos mais devagar. Nós somos diluídos. Somos feitos um pouco menor que os anjos temporariamente. E aqui você vê esse processo de cristalização da luz, ou do sangue. E aqui seria o ponto mais denso. Novamente mostrando aqui. Então você vai ficando com mais lento. E isso aqui lembra o quê? Lembra também a questão do zodíaco. E
o seu DNA, que várias formas de você entender o seu DNA, ele também é similar com muitas coisas que nós vemos, né, como os átomos e o sistema solar, que é semelhante, então, tipo, o microcosmo com o macrocosmo. Nós estamos aqui no meio de tudo, nós somos neutros, mas nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos fez assim, porque Ele nos ama muito. E isso também é similar com... Tem alguns livros, se não me engano, apócrifos, que vêm com essa imagem aqui, que também é similar à cristalização aqui. Vamos ver aqui um pouco mais sobre mitologia comparada. Mitologias que abrangem milênios têm o mesmo eixo fundamental que sustenta a noção de que estados superiores de consciência ou Deus podem de fato ser acessados através do cavalo branco. Está documentado em Apocalipse que o Filho do Homem, o Filho de Deus, retornará num cavalo branco. O Buda era conhecido por montar o cavalo branco Kantaka. O mito hindu diz que Kalki, uma encarnação de Vishnu, é profetizado como retornando sobre um cavalo branco. O Maomé da religião islâmica também foi levado ao Jannah, Jardim do Éden, em um cavalo branco, pois é o cavalo branco que metaforicamente nos leva para casa. O local da memória no cérebro humano é chamado de hipocampo, traduzido diretamente como cavalo marinho. O hipocampo se parece quase exatamente com o seu hormônio e é visto nos dicionários médicos como uma eminência branca. A mitologia grega afirma que o cavalo voador branco Pégaso nasceu da união de Poseidon e Medusa. Descobrimos que Poseidon era nada menos que o deus do mar e dos cavalos. No entanto, também aprendemos que Pégaso foi favorecido pela deusa da memória e pelas 9 musas, que significa pensar, sonhar, ponderar e recordar. Diz ainda a lenda que Pégaso foi alojado no estábulo da divindade grega Zeus. Zeus Amon adorna os chifres em forma de carneiro, dos quais o hipocampo é sinônimo de chifre de Amon. Além disso, a camada protetora do cérebro, conhecida... Aqui acho que a tradução pegou mal. Etimologicamente associada aos querubins da Bíblia, tem a forma de um par de asas que pertence a originar-se e circuncidar o hipocampo. DMT, deidades, mitos e triptaminas revelam uma rica tapeçaria de apreciação arcaica por um modelo biomecanicamente correto do cérebro e além. E além disso também Perseu, ele tinha um cavalo branco. Os campeões da Índia voltariam, no caso, no cavalo branco. E o que faz o hipocampo? O hipocampo, ele transforma as memórias de curto prazo em longo prazo. E ele está ligado à amígdala. E esse trecho aqui é desse livro aqui, R.N. Volt. Então, vamos ver um pouco mais dessa questão do cérebro. Haveria um óleo que nos meios esotéricos era conhecido como Santa Claustrum, entre a medula pineal e a pituitária, que causaria esse despertar espiritual. E os gregos chamavam esse óleo de Christus, Cristo que há em vós, que alude para Cristo descendo dos céus para vir à terra, ou da terra para o inferno. Na coluna espinhal também teria a questão do olho de Horus. E isso demonstra também, para as pessoas que acreditam que as religiões não tinham conhecimento algum, na verdade elas tinham muito mais conhecimento do que vocês podem imaginar. A glândula pineal, como representa o masculino, ela secreta substâncias elétricas. Isto pelos antigos também podia ser chamado de mel, porque esse fluido ele é amarelo. A glândula pituitária, ela seria o feminino, já que ela secreta propriedades magnéticas,
o que seria chamado de leite, por conta das hipófases e o fluido ele é branco. Então aludiria também à Terra Prometida. Por isso, dessa forma que diz assim na Terra como nos céus. Então essas glândulas aludem para Deus e para Ruach. E chamavam essas glândulas de José e Maria. E quando os líquidos, os dois eles se fundem, ele desce pela medula espinhal e ao descer ele produz uma substância no plexo solar. Interessante até o nome, né? Plexo solar. E ao descer até o final da coluna ele vai retornar, assim como Cristo. E a Kundalini veio daí também. O Claustrum tem a questão do Papai Noel. E claro que Papai Noel é uma coisa assim para criar uma fábrica de ateus. Porque, não sei se você sabe, você pega ali seu filho, veio ali, correto. Você fala uma coisa pra ele que é uma mentira. E aí você vai revelar que essa coisa que você falou é uma mentira. Por que o resto que você falou não seria mentira também? Entendeu? Então, Papai Noel, ele é na data que o pessoal acredita que Jesus nasceu, que não é nessa data, mas enfim. E então as pessoas associam Papai Noel com Jesus e elas dizem: Papai Noel não existe. Então, o que fica na cabeça? Papai Noel estava associado a Jesus. Se Papai Noel não existe, logo Jesus não existe? Não, Jesus, ele é o ser humano. Olha, eu poderia falar para um ateu: eu acho que você não existe. Eu poderia falar para o ateu que ele não existe. Aí ele: como assim? Porque eu poderia falar que eu não acredito que esse ateu tenha antepassados. No caso, gente, Jesus ele é o nosso antepassado. Ele é nosso irmão. Enfim. Isso aqui também era conhecida como a descida sagrada. E lembrando que a coluna vertebral ela tem 33 vértebras. E o período de amadurecimento, que era conhecido lá no mundo antigo, de pleno amadurecimento, seria 33 anos. Então, por isso que sociedades secretas também possuem 33 graus. Várias delas. Tipo, na verdade, quando você sai de uma, existe uma relação de organizações secretas entre si. E é interessante essa questão de Jesus com 33 anos e as 33 vértebras. Esses números repetidos eles têm um forte impacto na maçonaria. E também nós temos que ser o nosso Cristo. Apesar que Cristo ele carregou, né, nossos pecados, não é por isso que vamos ficar pecando adoidado. Já que Jesus fez isso por nós, temos que demonstrar respeito por ele e tentar pecar o quanto menos. E outra questão que eu gostaria de associar seria Deus com o consciente e a Ruach com o subconsciente, que é algo que eu vi em um vídeo sobre a Trindade lá do Samuel Benini. Então, Deus como masculino ele seria o consciente no reino celestial. E o consciente seria o quê? Ele seria aquele que gera, né, a vontade de ação, ele emana, ele seria o racional, e é por isso que você vê esse padrão nos homens, porque o homem ele estaria aludindo a Deus. E a parte que chamamos de subconsciente, lembrando que subconsciente não existe parte anatômica que você vai ter aqui no seu corpo, mas você tem uma voz na sua cabeça. E essa voz é o que Jesus falou, que quando ele morresse ele deixaria um consolador. E em hebraico e aramaico, em realidade era consoladora. Essa consoladora é o Espírito Santo, é essa voz no seu subconsciente. O Espírito Santo, por ser o subconsciente, então está ligado à criação, geração, passividade, e ela atrai as coisas.
Então, a mulher no reino celestial, ela está muito mais ligado a magnetismo e o homem à eletricidade. E claro que também seria ligado a mulher, a Ruach, o subconsciente ao emocional. E a Ruach é aquela que gera, é aquela que nos dá a natureza divina. Nós vamos, quando voltarmos, nascer do parto do Espírito Santo. E ligado à gestação também, existem vários códigos muito lindos também, por exemplo, da Arca de Noé, ali no dilúvio, e de você ter Moisés sendo colocado ali nas águas e a filha do faraó resgatando Moisés, assim, como o dilúvio era uma espécie de gestação, uma gestação ali da humanidade, assim como Maria gestou Jesus e ela foi como uma barriga de aluguel, né? E é muito interessante e é muito importante você também entender essa questão, que na verdade Jesus ele é filho, né, da Ruach e de Deus. Ele não é filho de Maria e de José. Eles são, digamos assim, pais adotivos por enquanto. Por este tempo aqui que nós chamamos de carne e sangue, ou então aqui na Terra. E a mente subconsciente, ela faz a sugestão ali para consciente. E então você tem uma espécie de repetição de movimentos, uma coisa que tem relação também com as relações sexuais dos dois. E você tem muitas questões assim na Bíblia, por exemplo, Abraão ele é convencido por Sara para ter o filho ali, Ismael. Você tem a mãe Rebeca, né, a mãe de Jacó, aconselhando o filho. Então, quando você vê algo positivo, uma mãe ali com o papel de protetora, quer dizer que alude ao Espírito Santo. Quando você vê um pai fazendo algo positivo, então está aludindo ao Criador. E quando você vê um filho fazendo algo bom, então alude a Jesus. Então é muito interessante pensar dessa forma, porque nós, com a mente consciente, representando a figura do Pai, temos que sugestionar coisas positivas, temos que sentir coisas positivas, temos que vigiar para não ficar escutando conteúdos negativos, para que a parte que é subconsciente do feminino não seja afetada, porque não blasfemará contra o Espírito Santo. Se você tem um trauma, como isso te afeta? Não afeta muito mais? E o subconsciente, ele gera as coisas, ele concebe as coisas. Assim como a união ali entre homem e mulher gera, e o subconsciente ele precisa estar relaxado, em harmonia, e ele guarda as coisas também. E é importante isso para entendermos os traumas. O trauma ali no subconsciente. E basicamente todos esses padrões eu já apresentei com outros nomes. Força centrípeta e centrífuga, elétrico e magnético, masculino e feminino. Por isso que essas coisas tudo tem relação uma com a outra. E você tem ali no homem, sim, hormônios femininos. Na mulher você também tem hormônios masculinos, mas cada um tem o seu polo principal. Cada um tem o seu polo dominante, digamos assim. Então, o que pensamos, aquilo que é mais racional é mais masculinizado. E aquilo que a gente sente é mais feminino. Então você vê até aquela questão ali do primeiro Adão, como eles entendiam, era o homem com a cabeça para baixo. Então, tipo, o homem focado no material e a mulher, a cabeça dela olhando para cima. Então,
a mulher focada no imaterial, nas religiões, na arte, na música, tudo isso geralmente mexe mais com a mulher por conta da questão das emoções. Então, o consciente, ele faz tudo para o subconsciente, para que o subconsciente ele conceba aquilo que o consciente quer. Então é uma via de mão dupla. Ele emana, e por isso que o homem ele é o cabeça da mulher. E eu não tô com esse desenho aqui hoje, mas que eu mostrei ali da questão da força centrípeta e da centrífuga. O cérebro ele é elétrico e o coração é magnético. E por isso que nós precisamos do sentimento para manifestar algo. E é por isso que o Criador quer que a gente faça as coisas de coração, quer que a gente faça as coisas de maneira sincera. Assim como Deus faz nos céus. Ele usa a Ruach para conceber aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. E então nós temos de certa forma uma trindade aqui da mente. O pai, o consciente, a mãe, o subconsciente lá no interior. E aquilo que é gerado pelo consciente e subconsciente são os filhos. E seria a manifestação aqui que nós temos em nossa vida. Então, seria o resultado, o produto de tudo isso. Então, é muito sério quando eu falo da questão que nós somos a imagem e semelhança do Criador, que o plano dele é que nós algum dia sejamos como o Messias, e que o nosso corpo, por ser imagem e semelhança do Criador, nós temos um próprio universo, e temos que ser deusas e deuses da melhor forma possível. E o masculino, ele é o pai, né? Ou seja, ele está incondicionado, ele não está abaixo de ninguém. O Espírito Santo, sempre condicionado à vontade do Pai. E assim se manifestam os filhos. E Jesus é a manifestação deles. É a manifestação da Ruach e do Criador. Então, novamente, só uma revisão. O racional ele é masculino, o emocional é feminino. E isso vale ali para homens e mulheres que têm a tendência de ser assim. A mulher ela traz o equilíbrio do homem, fazendo com que ele não seja tão frio ali, até como a escritura fala, né, para os homens tomar cuidado para não serem tão amargos. E o homem ele também faz com que a mulher não fique tão emotiva. Então, o homem ele, como ele é mais frio, ele também consegue acalmar melhor a mulher. E essa questão de frio e quente, não é o que o Criador pedia pra gente? Sejam quentes ou frio, não sejam mornos. O homem ele geralmente ele é mais calmo, sério, bravo. A mulher mais agitada, meiga, alegre. E um casamento ele amplifica essas questões, porque o homem ele semeia e a mulher faz com que aquilo prospere. Um organiza o outro. E o homem semeia e a mulher multiplica. E por último de imagem temos aqui a pintura do Michelangelo, associando a parte de Deus ao cérebro. Mas eu queria trazer uma questão aqui agora relacionada ao coração. Novamente, assim na Terra como nos céus. Os céus são os multiversos da Bíblia. E o coração ele estaria ligado ao trono de Deus, já que ele tem 4 átrios, assim como nós temos os 4 rios nos céus. Além disso, nós temos também os 24 anciãos ao redor do vestido de branco, ou seja, as 24 costelas. Pessoal, peguei aqui umas imagens para ilustrar melhor. Então, assim na Terra como nos céus. Então, os céus eles seriam os multiversos do Criador, mas acima de todos estes existem os principais. E o coração ele estaria ligado ao trono de Deus. Então é por isso que o coração ele tem 4 câmaras, que seria as 4 partes principais, os 4 rios, e ele tem 24 anciãos em volta do coração. Nós temos as 24 costelas. E tudo isso também a gente poderia associar aos universos. E aos universos, uma forma de representá-los é aqui pela Yggdrasil, porque é a árvore dos nórdicos, né? E
a representação do corpo sendo pela árvore. Eu já mostrei esses padrões aqui algumas vezes, também relacionado à Cabala. Obrigado por quem assistiu até aqui, o meu nome é Guilherme. Do lado esquerdo vai ter a continuação dessa série, do lado direito uma playlist. E também, para quem tiver interesse, tem um canal aí chamado Guilherme Elohim, que eu estou postando algumas músicas, estou fazendo um álbum sobre a Bíblia, que já é a segunda parte. É o segundo álbum que eu estou lançando relacionado a isso. Então, geralmente ele fica ali nos recomendados do meu canal, mas eu vou estar deixando uma música aí no final, por caso você tenha interesse. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e Deus abençoe. Mornos, vomitados serão onde você está.